Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nós vamos falar hoje sobre o dom da fé. É uma mensagem sobrenatural que nós temos também na escola de cura, ou na escola dos dons, né? Diz assim a palavra de Deus: a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. No verso 11, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Poderoso, né, esse texto? Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós estamos considerando então nessa noite os dons, os chamados na Bíblia de dons de poder. Todos os dons na Bíblia dados pelo Espírito Santo são considerados dons poderosos. Dons de operação de milagres, dons de curar, dons de profecia, interpretação, sonhos, visões. São superpoderes dados a irmãos comuns, de fato. Se você imaginar que uma pessoa consegue ver o que está escondido no seu coração, é um superpoder. Se você imaginar que uma pessoa pode, em nome de Jesus, levantar um paralítico, é um poder. Mas esse poder é dado pelo Espírito Santo. E nós consideraremos nessa noite esses chamados dons de poder, que está numa trinca, no tripé, milagre, cura e fé. São a trinca chamada dons de poder, milagres, cura e fé. Pode parecer que milagres e cura são as mesmas coisas, de fato não é. Milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. Cura pode acontecer também de Deus usar médico, pode acontecer de Deus usar a ciência para curar, mas milagre é só Deus. Então nós temos uma trinca dos chamados dons de poder na Bíblia, que é milagre, cura e fé. E eles são chamados dons de poder porque eles são pequenas, e eu digo pequenas, expressões da onipotência de Deus através deles. Veja, essa trinca, milagres, cura e fé, são gotas, pequenas expressões da grandeza, da majestade, da soberania do nosso Deus. Ou seja, estudar então o dom da fé não é o mesmo que estudar o tema geral da fé, ainda que o tema geral da fé se relacione nesse ponto. O dom da fé é diferente do tema geral da fé. É o texto que lemos aqui. E aí o texto vai dizer: a uns Deus deu o quê? O dom da fé. Não é aquela fé que a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a todos. Veja você a separação. A Bíblia vai dizer que todos têm uma certa medida de fé. Mas a uns, ele não deu apenas a medida de fé, chamada de fé comum, nós vamos falar sobre isso. Ele deu o que nós chamamos de dom da fé. E o que seria esse dom da fé, gente? Todo mundo tem o dom da fé? Claro que não. Mas há uma diferença marcante. E nós vamos examinar aqui os 3 tipos básicos de fé e a definição em si do dom da fé. Agora vamos falar teologicamente, né? Quando você vai na Bíblia, você vai encontrar que a Bíblia define a fé com 3 tipos diferentes de fé. Ou podemos falar fés. Quando nós falamos de teologia, você estuda a Bíblia. Como que nós definimos o dom da fé
das outras duas fés? Bom, o dom da fé é a habilidade dada por Deus de se crer nele para o impossível. Aí já diferencia tudo. Dom da fé é uma habilidade diferente das outras. O dom da fé é a habilidade que Deus dá a uma pessoa para fazer coisas impossíveis no nome de Jesus. Levantar paralíticos, curar um cego, fazer parar de chover ou fazer chover, são dons de milagres, prodígios e maravilhas dentro de uma situação. Ele não é tanto fé geral, o dom da fé, não é tanto apenas crer em Deus, mas o dom da fé é o dom do sobrenatural, é aquela pessoa que fala assim: Senhor, eu não tenho, eu já vi minha mãe fazer essa oração e acontecer, eu não tenho o que pôr na mesa para os meus filhos na hora do almoço. E ela fala, mas ela começa a cantarolar, assoviar, e continua a lavar a sua roupa. Quando chegava a hora do almoço, um irmão ou a pessoa chegava lá, vem te trazer uma compra aqui. É aquela pessoa que sabe. George Miller, quem falou Miller? Obrigado, pastor Fernando, eu estava esquecendo. Eu ia falar o outro, Whitfield. George Miller escreveu um livro, O Dom da Fé. E é impossível falar sobre o dom da fé sem citar George Miller. George Miller tinha um orfanato com 400 crianças. E sabe quanto ele ganhava para sustentar? Nenhum centavo. A história de George Miller é impressionante. George Miller amanhecia o dia, todos os dias, durante todos os anos que ele teve aquele orfanato, sem nada na despensa. Como que ele sustentava o orfanato? George Miller orava com as crianças. Na primeira oração do dia, falar: Senhor, obrigado pelo café, pelo pão, pelo leite que teremos daqui a alguns minutos. E fazia o seu devocional, mas não tinha nada na mesa. Sabe o que acontecia? Isso acontecia direto. Eu vou citar um dos exemplos. O camarada ia entregar leite, a carroça quebrava na porta do orfanato. Ele falava para George: olha, eu ia entregar o leite, a carroça quebrou, vai estragar o leite, então eu vou deixar esse leite aqui no seu orfanato. Todo dia era a experiência como essa. Padeiro passava, eu fiz pão demais, então esses aqui eu vou deixar aqui. Todo dia a gente vinha e deixava pão, deixava leite, todo dia. No almoço a mesma coisa, irmão. Agora imagina viver isso durante anos. Esse é o que nós chamamos de dom da fé. É aquela pessoa que nunca vai murmurar de Deus por uma falta. Ela sempre crê que a provisão virá na hora certa. Agora tem gente que pensa o dom da fé e na realidade ele tem preguiça. Na realidade ele é um preguiçoso. Não é dom da fé que ele tem, ele é preguiçoso, igual meu pai. Meu pai dizia que tinha o dom da fé, mas minha mãe tinha que trabalhar. Bom, deixa isso para lá. Esse dom, ele é especificamente mencionado nesse texto que nós acabamos de dizer, mas ele também é submetido em 1 de Paulo aos Coríntios 3 e 2, e esse dom pode ser incluso no pensamento da 1 de Paulo aos Coríntios 13 e 13, além dessas referências. O dom da fé é ilustrado e visto em seu funcionamento na operação do Espírito Santo. Um irmão que recebe o dom da fé faz loucura, doidura. Por isso que eu disse que só tem uma coisa mais poderosa do que a fé: a soberania de Deus. O irmão falou: o amor é a soberania de Deus, irmão. Deus é soberano por seu amor, o amor é Deus. Amém, gente? A Bíblia diz que Deus é amor. Então por isso que nada é maior que o amor, porque Deus é o amor é Deus. Amém? Então, vamos falar então dos 3 tipos de fés reveladas na Bíblia. E eu quero que essa noite você saia daqui esperando de Deus o dom da fé. Coisas impressionantes irão acontecer na sua vida quando você entender o dom da fé. Quem quer esse dom aí, gente? Faz barulho aí, dá um glória. Primeira fé que nós encontramos na Bíblia, teologicamente falando, é a fé salvadora, registrada em João 1 e 12, em Gálatas 3 e 26, Efésios 2 e 8,
Quando Paulo diz, somos salvos pela graça por meio da fé. Essa é aquela resposta que nós chamamos de fé inicial, que Deus dá a uma pessoa. E por que Deus deu uma medida de fé a cada um? Para ela responder a Deus quando ela conhecer a Deus. Então todo mundo, crente, não crente, todo mundo nasce com uma fé inicial, para que ele possa ir até Deus quando Deus o chamar. É essa medida de fé, é a fé chamada fé salvadora. Na teologia, a fé salvadora, que é a medida de fé dada a todos, também é chamada de graça comum. É essa fé salvadora, a fé inicial, que leva a pessoa a praticar o bem mesmo sem conhecer a Deus. É a graça comum, graça restritiva. Fé para salvação é a primeira fé, que refreia ao homem o sentido maior de pecado. Veja, o homem não conhece a Deus, mas faz coisas boas. O que é isso? É a fé comum que Deus dá ao homem, que a Bíblia vai dizer que todo mundo nasce com essa medida de fé. No caso, essa fé é a habilitação de Deus a uma pessoa para que ele o aceite e creia nele. Veja que começou com Deus, foi Deus que deu a fé para ele. A Bíblia diz que é Deus que opera o querer e o efetuar. Ou seja, o veículo de Deus para nos salvar foi a graça. Diga amém. O nosso veículo para aceitá-lo é a fé. Quem está entendendo? Ou seja, uma resposta. A fé nossa é apenas uma resposta à graça de Deus. Isso é sobrenatural. Não é somente, irmãos, nós que agarramos a Deus pela fé. Nós estamos agarrados a Deus pela fé e Deus está agarrado a nós pela sua graça. Isso é maravilhoso. A fé nos prende a Deus e a graça faz Deus se prender a nós. Em Efésios 2:8, quando você lê, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, significa muito. O que significa? A palavra grega, mediante aqui é dia, que denota o canal de um ato. A fé é um ato, é um pensamento conectivo. É assim como uma água, irmão, que ela precisa de um lugar para ela ir. A água sai de um lugar, ela precisa de outro lugar para ir. A fé é um canal, essa é a fé comum. A fé é a abertura, é a entrada para todas as provisões de Deus em nossa vida. Quem diga? Diga amém. Bom, é pela ação da graça de Deus que nós temos fé em Deus. Deus se prende a nós pelo seu favor imerecido, pela graça, e nós nos prendemos a Deus pela fé. Oh, glória a Deus. A segunda fé que nós encontramos na Bíblia, isso aqui você não esperava, né? É a fé como fruto do Espírito. Vamos ver Gálatas 5. Veja que são fés diferentes. Temos a fé restritiva, é a primeira fé, a fé salvadora, né? A fé que você vai responder a Deus. Temos agora também a fé como fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim, vamos ler? Quem achou aí, diga amém. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Essa fé, vamos ver aqui no Gálatas 5, do 22. Agora Atos 6. No verso 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Bom, são vários textos aqui mostrando a fé como fruto do Espírito. Deixa eu te explicar como é que funciona essa fé.
A fé como fruto do Espírito se refere à fé como um atributo dentro do caráter do homem. Quando o homem vai recebendo os frutos do Espírito, ele recebe uma fé diferente da fé comum. A primeira fé. A primeira coisa que você recebe quando entrega a sua vida a Jesus é uma mudança na sua fé. Agora a sua fé não é mais comum, agora ela vem pelo conhecimento de Deus. Agora é uma fé dentro do seu caráter. Significa que agora você não crê que Deus está lá, é o Criador apenas. E agora você tem coisas novas de Deus, você aprendeu coisas lindas de Deus. Isso significa que a sua fé agora é um fruto do Espírito. Não é lindo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Em Romanos 1,17, Paulo usa a frase de fé em fé. O que significa de fé em fé? Crescer na fé é crescer em conhecimento. Lembra quando eu preguei na escola de cura e disse que você não precisa forçar ter fé quando você tem conhecimento. A fé, como fruto do Espírito, ela vem justamente por conhecermos a palavra de Deus. Essa fé, ela vem do conhecimento. Essa fé ela é poderosa, porque quanto mais você vai se aproximando de Deus, você vai vivendo de fé em fé, crescendo de fé em fé, aprendendo de fé em fé. É a fé do conhecimento, é a fé que entende, é a fé racional. Fé que não se prende a um fundamento não é fé, é esperança. Não confunda fé com esperança. Esperança não se prende a conhecimento, fé se prende a conhecimento. Você não tenta ter fé quando você tem conhecimento. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É o conhecimento que gera a fé dentro de nós, que é chamado fé como fruto do Espírito. Isso depende de fé, ou do tanto. Quanto de fé tem dentro de mim? Depende. O quanto você sabe de Deus, é o tanto que você tem de fé de Deus. Fé em Deus é fé no que Deus diz. É fé na palavra de Deus. Por isso que a fé, como fruto do Espírito, ela vem quando você conhece mais e mais de Deus. Diga amém. Oh, glória a Deus. Agora, ao nós considerarmos esse aspecto geral da fé, nós vemos que a fé, ela também pode ser vacilante. Agora escute, a fé como fruto do Espírito, ela tem basicamente 5 níveis. Olha o que eu vou dizer. A fé dentro de nós, como fruto do Espírito, ela tem 5 níveis. Eu falei da primeira fé, que é a fé dada a cada um, porção de fé, fé salvadora, fé comum. É a fé restritiva. Agora estamos falando da fé como fruto do Espírito. Essa fé, ela nasce em nós quando você recebe o Espírito Santo. Quando você vem para Jesus. A fé como fruto do Espírito, ela tem 5 níveis na Bíblia. Primeiro nível, Tiago 1,6, nível forte. Segundo nível, Romanos 4,20, também ela pode ser fraca. Quando a fé como fruto do Espírito é fraca? Quando o seu conhecimento de Deus é fraco. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós temos ainda um outro nível. Está registrado em Mateus 6,30 e também 16,8. Ela também pode ser temporária. Você sabe que conhecimento é reciclável. E por que conhecimento é reciclável? Por que um advogado e um juiz, toda vez que vai fazer uma sessão, uma defesa, tem que reestudar tudo? Porque você esquece. Por isso que Paulo vai dizer, não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. O crente que não medita na palavra de Deus, a fé dele vai enfraquecendo, porque o seu conhecimento vai desaparecendo. Por isso que você, quando o pastor prega, que foi o meu pastor falou isso de novo, é o Espírito Santo que está repetindo, para que a sua fé não enfraqueça. A fé enfraquece quando a sua busca por Deus enfraquece, quando você ora menos, quando você medita menos na palavra de Deus, a fé como fruto do Espírito, ela enfraquecerá. Por isso que deixar de vir à igreja, cada vez menos você deixa de vir à igreja, você acostuma. E quando você não sente saudade de um culto, significa que a sua fé está fazendo o quê? Enfraquecendo. Quem entendeu? Prosseguindo aqui no estudo. A fé também,
em outro aspecto, registrado em Lucas 8:13, ela também não é hipócrita. O que é uma fé hipócrita? É viver uma coisa e dizer outra com a boca. É falar uma coisa, mas fazer outra. Quem tem a fé como fruto do Espírito, não é hipócrita. Ele pode até ser mal interpretado por falar e ser sincero demais, mas ele não tem hipocrisia. Bom, em quarto lugar, segundo 1 de Paulo a Timóteo 1:5 e também 2 de Paulo a Timóteo 1:5, ela também pode ser grande. Agora você percebe que em quinto lugar, Mateus 8:10, ela pode ser firme. Veja você que toda a fé gerada em nós depende do meu momento com Deus. Não tem momento na sua vida que você está enfesado, cheio de fé. Não tem momento que você está com o farol baixo, borocochô. Sabe por quê? Porque o seu momento com Deus determina o seu nível de fé. O tanto que você medita na lei do Senhor, estuda a Bíblia, aprende sobre Deus, determina o quanto você vai crer. Fé em Deus é fé no que Deus diz, é fé na palavra de Deus. Antigamente, sabe o que dizia das pessoas que somem da igreja? O irmão caiu da... O que os antigos falavam? Que nem se fala mais. Caiu da fé. Caiu do quê? Quem ouvia isso? Fulano caiu da fé. Os mais antigos aí, né? Ferdinando, Toninho. Eles lembram disso. O que é cair da fé? É quando a pessoa deixa a fé enfraquecer a tal ponto que ela já não consegue mais crer em Deus como creria. Ela já começa a se acomodar com as coisas do mundo, porque ela pegou um costume, ela vem pouco na igreja, ela medita pouco na palavra, ela ouve pouco, porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é necessário que você ouça pregações para que a sua fé seja aumentada, para que ela se torne poderosa, forte, para que ela se torne firme e ninguém te roube a palavra de Deus. Em Hebreus 10:23 e também 11:6, nós devemos entender que a fé, assim como o amor, não pode permanecer sozinho. Ela está sempre ligada a outras virtudes e qualidades tais como, eu vou dizer o que tem que estar ligado à fé como fruto do Espírito: paciência, amor, esperança, poder, boas obras, consciência limpa, sã doutrina, virtude, conhecimento, alegria, boa confissão. A fé como fruto do Espírito está ligado a esses frutos, porque fé como fruto do Espírito também é um fruto. E quando você danifica um fruto, um gomo, entenda que a fé é um gomo de um grande fruto. Se você danifica um dos gomos, todo fruto é comprometido. Quem está entendendo? Se os crentes não aprenderem biblicamente o conceito de fé na Bíblia, eles ficam em crise. Por quê? Porque eles pensam que tem fé quando não tem. Eles pensam que não tem quando tem. Aí você fica vendo o crente questionar Deus, mas ele nunca colocou a fé dele em ação. Aí quando ele pensa que tem fé, ele tem uma fé inicial. É aquela, vai dar tudo certo. Ó, você vai conseguir a fé comum. Ah, mas eu creio. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Não tem como alguém ter uma fé, é a próxima fé que eu vou falar, e não viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Aí nós temos que rasgar a Bíblia. Bom, e em terceiro lugar e último, nós vamos falar então do dom da fé. Veja você que nós temos 3 tipos de fé. Qual que é o primeiro? Fé comum, fé salvadora, fé restritiva, fé inicial. A porção de fé dada a todos. Qual que é a segunda? Fé como fruto do Espírito, é aquilo que vem dentro do nosso caráter. E a terceira fé que nós encontramos na Bíblia, aí que vem a confusão da igreja. Todo mundo pensa que tem fé para isso, e ele não tem fé para isso. Nós encontramos crentes tradicionais que têm fé. Todo crente tem fé, mas não é todo crente que tem o dom da fé. Então o crente tradicional, ele tem fé. Claro, porque ele se torna bondoso, ele tem o fruto do
Espírito, a fé que ele tem é o fruto do Espírito. Ele realmente crê na salvação, ele vai ser salvo, é o fruto. E aquela fé dentro dele vai gerando e moldando o caráter dele, que ela vai trazendo paciência, amor, bondade, benignidade. Ela vai mudando a pessoa. É a fé fruto. Mas a fé que traz e faz algo sobrenatural, que traz Atos dos Apóstolos para dias atuais, é o dom da fé. É o dom da fé. Eu quero uma igreja com dom da fé. Quem quer isso, diga amém. Agora grita bem alto: Senhor, eu vou buscar esse dom. Mas a Bíblia diz que o do amor ainda é maior, viu? Não adianta você ter o dom da fé, a Bíblia vai dizer: se você não tiver amor, não resolve nada. Mas o dom da fé é um dom necessário. Veja que domingo nós pregamos sobre os dons. Hoje nós estamos continuando. E hoje, como daqui a alguns minutos nós vamos orar por milagres, por cura e manifestar os dons, eu quero falar sobre o dom da fé. 1 de Paulo aos Coríntios 12 e 9, também 13 e 2, também Romanos 2 e 6. Nós sugerimos, a Bíblia sugere, que este dom, ele envolve pelo menos 2 níveis gerais. O dom da fé, ele envolve pelo menos 2 níveis gerais. Presta atenção. Primeiro nível, a fé que funciona em ministérios individuais, conforme o que está mencionado em Romanos 12, no verso 3. Primeiro nível, o dom da fé, ele vem para ativar ministérios do sobrenatural. Romanos, capítulo 12, verso 3. Do 3 a 8. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada. Quando Paulo fala de equilíbrio, ele fala: não pense muito de si, nem menos de si. Pense o que você é. Ok, gente? Você não pode ter aquela falsa modéstia. Irmão, a misericórdia de Deus, eu não tenho nada. Tem sim, irmão, Deus te usa, recebe. Mas você também não pode... Seja o que Deus te deu, equilibrado, né? Paulo vai dizer: de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Veja, que agora Paulo fala de uma medida de fé que vai equipar ministérios. No verso 4 ele diz: pois assim como um corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Agora você percebeu que o dom da fé, ele veio aqui nesse caso para equipar um profeta. Quem tem o dom de profetizar, use-o na proporção do seu dom da fé. Paulo está dizendo: a palavra profética vem na sua boca, você tem fé para abrir a boca e falar? Fale. Se não tem, fale menos. Se tem muito, fale muito. Qual é a medida de dom da fé que você tem? Você tem medo de levantar um paralítico? Chama ele no quartinho. Eu já não tenho, irmão. Se o cara levantar e andar e cair aqui, ou levantar e andar e ir para casa, para mim o sentimento dentro de mim é o mesmo. Porque eu não fico triste quando ele não anda e nem fico demasiadamente feliz quando ele. Fico feliz por ele. Mas se torna uma coisa comum. Paulo vai continuar a dizer, vamos continuar a ler verso 7. Se o teu dom é servir, tem gente que pensa que não tem dom porque está no estacionamento. Tem gente que pensa que não tem dom porque ele carrega a bandejinha do óleo. Tem gente que pensa que não tem dom porque ninguém não vê. Mas Paulo está dizendo: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, é aquela pessoa motivadora. Vamos lá, meu filho. Você é a pessoa que sempre tem uma palavra de encorajamento. Haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Paulo está falando aqui. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Eu só sei dizer que quando nós vamos para a escola de cura, no fundamento dons, a coisa começa a empolgar.
E tudo isso é dentro da escola de cura. Paulo está dizendo que esse dom da fé, em primeiro nível, ele vem para equipar ministérios. E eu posso afirmar que todo irmão que quer operar na atuação do Espírito Santo deve pedir o dom da fé. Pode um pastor ter medo? Pode um profeta ter medo de profetizar? O que lhe falta? O que lhe falta? Dom da fé. Não é fé. Quando a gente fala falta fé, você generaliza, porque nós temos a fé restritiva, que é a primeira fé, a fé salvadora. Nós temos o fruto da fé. Falta dom da fé. É aquele pastor que demora para tomar uma decisão. Ele demora a pôr a igreja em ação. É um sono. É aquele obreiro que expulsa um demônio falando: demônio, seguinte, vaza. Por favor, sai. Demônio, não me envergonha não, demônio. Sai, demônio. É aquele pastor que ora por enfermo assim, em nome de Jesus, ora por cura. Irmão, quem foi curado aí vem à frente. É fácil. Nunca vai pôr a cara dele para bater. Ele tem medo da reputação dele. Ele não tem o dom da fé. É aquele irmão que nunca vai falar: irmão, nós vamos fazer um ato de fé aqui e nós vamos pôr a igreja 2 vezes esse tamanho, mas ele tem pouca gente. Aí esses irmãos ficam com a igreja dele sempre aquilo, porque a igreja é do tamanho do prédio. Se você pôr um prédio para 1000 pessoas com fé, Deus manda 1000. E às vezes 900. Mas eu já falei: Senhor, eu quero que o Senhor, Pai, imagine que essa igreja cabe 2000 pessoas. Pense nisso, Pai, porque eu vou fazer 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos. Então eu quero que o Senhor imagine 2000 pessoas congregando aqui num domingo. Porque eu vou fazer um monte de culto. De manhã 2, de tarde mais 2, à noite 2. E eu só vou pregar à noite. Brincadeira. O resto do pastor Samuel, Ferdinando, Leandro, se coce. E os irmãos escrevam o que eu estou falando aqui. Nunca Deus me usou para falar aqui, não aconteceu. Nós vamos chegar dia aqui que o povo vai ter 6 ar-condicionado, que o povo vai ter que ficar na janela assim esperando sair para entrar. E para piorar, com o carro do outro lado para esperar o irmão sair do estacionamento para pôr aqui. Nesse amém seu foi um nojo. Não, irmão. Ah, faz barulho aí, vai lá. Ah, que é isso? Aleluia. O segundo nível do dom da fé está em 1 de Paulo, Coríntios 2:9. Vai nos dizer o seguinte: é difícil você diferenciar dogmaticamente uma fé da outra. Mas como você sabe que uma pessoa tem o dom da fé? Está no segundo nível. Pelo jeito que ela age. Quem tem o dom da fé é ousado. Toda pessoa que tem o dom da fé é abusado, é ousado. Uma vez eu falei em Goiânia: traz um morto, eu vou orar e vai ressuscitar. Eu falei brincando. A pessoa trouxe. Mas um goiano é um bicho louco, não é normal. Eu estou pregando, está lá um presunto no culto. E aí sabe o que aconteceu no culto? Ressuscitou. E aí esse cara era louco? É a fé que as pessoas dizem que para uns é loucura. Você ouve uma pessoa com o dom da fé e fala: esse pastor está viajando na maionese. Você foi esse cara aí, acho que está louco. Não é possível, não é, irmão. Quem tem o dom da fé, ele está um passo na frente dos demais. Ele não vê uma prostituta como ela é, ele vê como salvo em potencial. Ele não vê um drogado como ele é, esse cara está salvo, mesmo estando ali fumando um baseado e torcendo para o Corinthians. Você sabe que aquela pessoa será transformada. É que uma coisa está ligada à outra. Não tem que ter uma conversa, irmão. Estou explicando, por isso mesmo que eu estou falando. Brincadeira, pastor Samuel. A pessoa que tem o dom da fé, ela não tem medo. As pessoas gostam de criticar Pedro porque ele afundou sobre as águas, quando nem ao menos elas tentaram andar igual a ele. É fácil falar: Pedro afundou. E na água que você nunca pisou? Pedro tinha o dom da fé.
E Pedro estava avante dos demais. Pedro andava e a sombra de Pedro... Irmão, eu estou todo arrepiado. Pedro andava e a sombra de Pedro curava as pessoas. Eu não estou nem falando que ele põe a mão e diz em nome de Jesus. Aonde ele passava, a sombra dele era tanto poder num homem. Esse homem tinha um dom da fé. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas isso é o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o coxo levantou e andou. Eu quero que você entenda que Deus pode lhe dar esse dom nessa noite. Oh, glória a Deus! Não é simplesmente, eu tenho fé. É você dizer, eu quero o dom da fé. O dom! Conversa comigo a meia hora, você vai saber como que é. Normalmente quem tem o dom da fé tem que ter outro atrás segurando ele. Calma, vai com calma, né? Calma, eu sei que você tem fé, mas vai com calma. Eu já fiz tanta coisa no reino de Deus. O Senhor falou assim, vai para o sul. Falei, o sul eu sei, Senhor. Mas Curitiba eu não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Vai. Para onde? Deus não perguntou. Eu não perguntei. Não falei, quanto eu vou ganhar? Eu falei, vim. Entrei dentro do ônibus da Nacional Expresso e vim para Curitiba. Cheguei na rodoviária, fui roubado. Levaram todos os meus documentos. Levaram nada. Acho que se o ladrão me encontrasse hoje, ele me batia porque não tinha nada. Foi miserável. Você está mais miserável que eu. Próxima vez, deixa alguma coisa para eu te roubar, seu porco. Ele ia me bater. Não tinha nada. Mas levou meus documentos, levou o cartão de crédito, não tinha. Levou tudo. Aí tive que fazer tudo. Esse inverno, irmão, eu nunca duvidei. Eu tinha certeza que Deus tinha algo poderoso. Que Deus tinha algo grandioso, eu só não esperava que era Campo Largo. Hoje eu sei que é. Eu sei que Deus estava me trabalhando na pressão, na labuta, me empoderando na estrada, na igreja de pastores, para a pressão espiritual que é Campo Largo, gente. Ainda mais essa região. Pode desabar o mundo na minha cabeça que não mexe com o meu humor. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Você precisa desse dom. Você precisa do dom da fé. Você precisa ultrapassar fronteiras. Você precisa sair da linha da mediocridade, entrar na linha do extremo, a linha do sobrenatural. Deixar de ser um crente meia boca, um crente do Paraguai, do Tupiniquim, um crente medíocre e entrar no extraordinário. Você sabe qual é a diferença de ordinário? Paraguai tem meu amigo ali. Você sabe qual é a diferença de ordinário para... Esse negócio de Paraguai não pode falar mais, não é mais politicamente correto, é preconceituoso. Então, Uruguai. Você sabe qual é a diferença de argentino? Diz que orgulho é um argentino dentro de nós, né? Você sabe qual é a diferença de ordinário para extraordinário? 5 letras. Extra. Só isso. Ordinário é quem faz o que manda. Ordinário quem crê só naquilo que vê. O extraordinário, o ordinário, ele só lê aqui e ele crê. A mente dele não transcende. Ele não consegue ter fé sobrenatural. Mas o extraordinário tira a água da rocha. O extraordinário faz cego enxergar. O extraordinário anda sobre as águas. Se não anda sobre as águas, ele abre as águas. O extraordinário está na Bíblia. E eles fizeram história e fizeram a diferença. Sai do ordinarismo e entra para o nível do extraordinário do Espírito Santo. Aqui nessa noite, quem recebe isso dá um glória. Aleluia. Ah, te catar, diabo. Normalmente, quem tem o dom da fé não vacila. Você percebeu que o fruto da fé, a fé como fruto do Espírito, ele vacila. Ele pode estar forte, mas pode estar fraco. Você percebeu? Ele pode numa hora estar bem. Se ele deixa de meditar em Deus, ele vai enfraquecer. Ele vai cair da fé, vai enfraquecer na fé. A fé primeira, fé restritiva, a fé salvadora, é uma fé ainda sem entendimento. É dom de Deus.
A fé como dom não vacila. A fé como dom não recua. Por isso é nessa fé que a Bíblia diz: o meu justo vive da fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Por isso que quem recebe o dom da fé, não recua. A Bíblia chama o dom da fé de Abraão. Quem me dera se eu tivesse a fé de Abraão, irmão. Se eu tivesse a fé de Pedro. Não vai longe. Se eu tivesse a fé de Tomé, eu estava feliz. Irmão, se eu tivesse a fé de Tomé, eu estava feliz. Tem gente que fala, você é igual Tomé. Quem dera se todo mundo fosse igual Tomé, andar com Jesus. Tomé realizava milagres, irmãos. Você não está entendendo. Tomé fazia milagres. Ele termina o ministério dele levantando paralíticos e ressuscitando mortos. Quem me dera se eu tivesse a fé de Tomé. Você precisa buscar essa fé. O dom da fé. Como essa fé funciona, gente? Quem está sentindo a unção de Deus aqui? Primeiro, cada um conhece o seu ministério e crê que Deus o honrará e vai prosperar o seu ministério, ou seja, vai tornar ele abençoado. Segundo, partindo desse ponto, nós passamos a considerar que é provavelmente o mais claro e puro nível que é mencionado na Bíblia, é o dom da fé. Você só pode dizer que está assim com o Espírito Santo quando você tiver o dom da fé e fazer tudo o que ele manda. Sem duvidar, sem questionar, sem murmurar. Ei, anda sobre as águas. Tá bom, senhor, vamos lá trocar umas ideias nas águas lá. Ei, vai para a África. Estou indo agora. Ei, estou indo agora. Você só terá a fé completa, a fé sobrenatural, quando você tiver o dom da fé. Não é todo mundo que tem. E por que eu ministro isso na nossa igreja? Porque a igreja é a cara do pastor. A grande característica da nossa igreja é o ensino e os dons do Espírito. Nós queremos atuar como a igreja de Atos. Palavra pura, pregação e manifestação dos dons. Tá bom ou não tá? Não dá para ter as duas coisas? Tá bom ou não tá? E aí, nós queremos que você tenha o dom da fé. Em terceiro lugar, Jesus ensinou com relação a este dom, em Marcos 11, 24 a 25, que ele vai dizer, se você tiver fé como um grão de mostarda, é a fé de Tomé, como um grão de mostarda, pedireis a esse monte, sai daqui e lança-te do mar, e não duvidando, vai acontecer. Veja você que o dom da fé é o dom de fazer coisas sobrenaturais. Aleluia. Senhor, dê esse dom, Pai, para o seu povo. Dê esse dom, Pai, para a sua igreja. Pai, eu quero irmãos aqui, meu Pai, vendo o sobrenatural do Senhor acontecendo na vida deles. Tendo sonhos, visões, tendo visitas de anjos. Provisões financeiras. Experiências sobrenaturais na vida deles. Nos dê esse dom, Pai. Vai recebendo aí, em nome de Jesus. Oh, aleluia. O dom da fé, irmão, não pode envolver nenhum pingo de dúvida. Eu lembro, quando nós entramos na televisão, ficamos durante 8 anos na televisão em rede nacional, continuamos ainda. Hoje recebemos ligação de Porto Alegre, gente nos assiste de Porto Alegre, Florianópolis, incrível que pareça, não pega em Curitiba. Vai pegar. Quando eu fui para entrar na televisão, estávamos hospedados em Goiânia, num apartamento emprestado da igreja Luz para os Povos. Acordei de manhã, estava lá minha sogra, minha esposa, tomando café. Falei, Deus falou comigo. O que foi? É para eu entrar na televisão em rede nacional. Falou, você fumou maconha. Você está bem? Está louco? Como assim, televisão? Falei, não, eu vou ligar hoje na emissora e vou pedir, e vou falar, me dá para eu pagar o mês que vem e vou entrar. Nosso ministério na época, irmão, não arrecadava 6 mil por mês. Liguei na emissora, falei, é o seguinte, eu quero um programa aí na televisão, quais horários você tem? A emissora me mandou o contrato, assinei.
Quando é que você quer o programa? Eu quero para sábado que vem. Isso era segunda-feira. Não tinha um centavo. Deus mandou eu entrar. Nosso ministério não era conhecido, não. Você não via milagre na televisão, não via nada. Ninguém pregava, não tinha salvação na televisão. Quem tinha programa na televisão na época era só o pastor Silas Malafaia. E a Universal, claro. Fui lá, no sábado, irmão, já estava com o programa no ar. Nós ficamos na televisão, estamos na televisão até hoje. Almas são salvas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Gente, aceita Jesus pela televisão. As pessoas nos veem internacionalmente. Já viajei 40 países, agora estou indo em mais 5 ou 6. Sabe o que isso significa? Dom da fé. Ele ouve Deus do jeito que Deus fala. Me perguntaram hoje, como que eu sei que eu estou na vontade de Deus? É o dom da fé. Levanta a mão e diga 3 vezes alto e forte: eu quero, Senhor, o dom da fé. Mais alto. Já passou de 3, já deu sua cota. Em Mateus 8, do 1 a 3, fala do dom da fé em Jesus. Jesus tinha esse dom. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para o leproso e disse: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Olha a convicção de Jesus dizendo para o leproso: eu quero. Você não via na palavra de Jesus nenhum vacilo do tipo, talvez, se for da vontade de Deus, você vai ficar limpo. Jesus disse: eu quero, seja limpo agora. Na casa de Lázaro: Senhor, o meu irmão, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não está morto, ele dorme, ele vai ressuscitar. Quando Jesus chegou na casa de uma menina morta, ele disse: Talita cumi. A menina estava morta, ele disse: levanta! Quando ele chegou no túmulo onde Lázaro estava enterrado, ele disse: Lázaro, sai para fora. O dom da fé não duvida, ele fala, ele profetiza, ele acredita e as coisas acontecem. João 9, do 1 ao 7. Jesus sabia que o homem era cego de nascimento e que ele iria ser curado. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Ninguém pecou. Ele está assim para o nome do Senhor ser glorificado hoje. Jesus tinha convicção em tudo, é claro. Além dele ser Deus, ele tinha todos os dons. Você não vê um apóstolo vacilando. Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Tenha o dom da fé. Na vida dos apóstolos, eu não vou citar tudo, Atos 32, do 1 ao 7, 5, do 1 ao 10, 13, do 8 ao 11, 16, do 16 ao 18, 20, do 7 ao 12. Existe também o dom da fé atuando de forma gradativa. Agora vai lá, agora é que você queria. O dom da fé começando a crescer. Não espere que o dom da fé que vai operar em você hoje vai explodir. E agora vai... Não. O dom da fé ele pode começar hoje pequeno, mas ele vai começar a crescer. Em João 4, 52, Marcos do 8, 22 ao 25, Tiago 5, 14 ao 16, sugere que pode haver uma ligação entre o pecado e a doença. Nós já falamos sobre isso. Que parte da cura se recebe quando se confessa as faltas. A Bíblia diz: tem alguém doente entre vós, Tiago fala, chame os pastores, unja com óleo, ore, e se ele tiver cometido pecado, vai ser perdoado e Deus salvará o doente. É dom da fé, Deus está falando, ore! E Deus vai curar o doente. A Bíblia diz que Paulo percebeu que o homem tinha fé e mandou ele se levantar e andar. Não teve dúvida na fé de Paulo. O dom da fé se baseia naquilo que Deus faz, na palavra de Deus, na determinação do próprio Deus, na soberania de Deus. Isso pode vir de uma revelação especial, de uma palavra de conhecimento, como sonhos, visões. Agora escute, pastor, como eu sei a vontade de Deus para mim? Quem quer aprender? Quem quer saber se você está no centro da vontade de Deus? Deixa eu te dar uma pincelada.
que eu não vou pregar isso hoje. Vou pregar terça que vem. Está dentro da série da Escola de Cura e dos Dons. Escute. É impossível uma pessoa que está no centro da vontade de Deus dar certo, ser feliz ou prosperar. Isso dá umas polêmicas. Eu coloquei isso hoje na internet, o povo distorce tudo que a gente fala. Eu disse o seguinte: quem está no centro da vontade de Deus, tudo que ele faz prospera. Mesmo estando em luta e em dificuldade, tudo que ele faz dá certo. Quem está fora da vontade de Deus, nada dá certo. Aí já vem uns engraçadinhos. E José? A Bíblia diz que José prosperou a casa de Potifar. José prosperou o Egito sendo escravo. Não confunda tribulação, meu irmão, com provação. Não confunda tribulação. E os crentes que estão morrendo lá, eles estão dando errado, irmão, para aí. O povo confunde tudo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: o camarada ele pode ter um chamado a mártir, de morrer por Jesus. Então ele está tendo êxito. Concorda comigo? Agora, tem como um crente, na vontade de Deus, a vida toda, tudo dá errado na vida dele, gente? Se a sua vida não vai para frente, se tudo que você faz não dá certo, você está fora da vontade de Deus em alguma área da sua vida. Você só precisa saber o que é que você está fazendo que é contra a vontade de Deus. Pode ser toda a vida ou pode ser alguma coisa. Não vai. A pregação de prosperidade mais poderosa que existe é: esteja fazendo o que Deus quer. Diga comigo bem alto: o fiel prospera. Mais alto. Sair da vontade de Deus é atestado das coisas dar tudo errado. Não vai funcionar. Não vai. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Agora, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Porque se eu estiver na vontade de Deus, tudo que você fizer prosperará. Nós falamos isso na escola de cura, irmão. Falamos ou não falamos? Como eu tenho que saber a vontade de Deus para a minha vida? Só terça-feira que vem, que não é a mensagem de hoje. Terça que vem eu vou pregar sobre como saber a vontade de Deus para a minha vida. Não é difícil. Inclusive a vontade de Deus você sabe pelo dom da fé. Vou só dar indícios. Como Deus fala a vontade dele para nós? Aí se eu falar agora, você não vai em terça, né? Vem sim que você vai ficar curioso. Sonhos, visões, profecias e a sua própria palavra e paz de espírito. Você sente paz por uma decisão? Você está na vontade de Deus. Coração apertou? Coração apertou, irmão, não faça nada com o coração apertado. Mas não vou falar mais. Agora observe o dom da fé. Em Hebreus 11, escute, agora eu termino aqui. O dom da fé, ele vem por aplicar a palavra de Deus. Você estuda a palavra e aplica ela. Eu preguei isso na escola de cura. Olha a prova disso. Hebreus 11, 7. Noé agiu em fé na palavra de Deus em relação ao dilúvio. Hebreus 11, 8. A partida de Abraão baseou-se na palavra que Deus deu a ele. Hebreus 11 e 11. Sara creu que ela podia ter um filho por causa da palavra que o Senhor falou. Hebreus 11, verso 30. Israel circundou os muros de Jericó pela fé, por causa da palavra que Deus deu da sua vontade. Veja, Deus falou: circule, ande em volta de Jericó. Como assim? Ficar andando e dar um grito. Andando e dar um grito. Andando e dar um grito. Isso é coisa de doido. Pode internar todo mundo. Mas Israel falou: Deus mandou, a gente vai fazer. O dom da fé, irmão, é o seguinte: está escrito aqui, Senhor, eu quero isso para a minha vida, Pai. Isso aqui não é só papel, não.
eu quero vivenciar a tua palavra. E aí você começa a ter o dom da fé. É pela vontade de Deus. Fé em Deus é fé no que Deus diz. Se a Bíblia diz que a igreja primitiva ressuscitava mortos, nós vamos ver mortos ressuscitando aqui. Se a Bíblia diz que a igreja primitiva todos tinham muitos dons, você vai ter dom de sonhos, visões, interpretação, profecia. Deus vai levantar pessoas aqui para ir para as nações. Em nome de Jesus, recebe isso com vibração, irmão. Recebe isso com alegria, porque as coisas estão mudando aqui nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Agora eu estava pensando uma coisa aqui, saudade das células. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên ngao, thương em mây hồn ngang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tắm cát ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gục từng giọt nước mắt hối ven. Phải chờ người đứng bên hiên ngao, thương em mây hồn tang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tắm cát ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn mensagem dessa e vai lá na célula e fica comentando. Hein, Doni? Vamos matar essa saudade, gente? Você vê uma mensagem dessa e fica comentando na célula. Isso é gostoso demais. Quem não conhece célula não sabe o que é bom. Oh, Deus lindo. Fala assim, Deus é lindo. Fala, diabo. Fala, diabo. Vai te catar. Fala, diabo, vai se lascar. Fala, diabo, vai para o inferno. Irmão, você está com vontade de xingar? Vamos xingar o diabo? Diabo miserável, craquento, feroz. Quer mandar alguém para o inferno? Fala, diabo, vai para o inferno, coisa ruim. Xinga, irmão, xinga. Xinga ele. Fala, diabo, desgraçado, caído da graça. Essa palavra só serve para o diabo e para mais ninguém. Ele é caído da graça. Ele nunca vai ter a graça de Deus. Quando eu estou feliz com Deus, eu tenho vontade de xingar o diabo. Aleluia. Fica em pé, irmão, fica em pé, fica em pé.